E aí, beleza? Todo mundo, muita gente me pergunta se vale a pena montar um home studio, ter um home studio e se vale a pena, né, ter um mínimo de equipamento para gravação em casa. Será que isso é legal? Será que isso não é legal? Algumas pessoas perguntam, será que eu vou para um estúdio profissional ou será que eu uso esse dinheiro para comprar alguns equipamentos e gravar em casa? Cara, hoje eu vou falar sobre esse assunto. Fica comigo até o final desse vídeo. Sou Maurício Hoffman do novoartista.com e da One Produtora. Bora! Galera, em primeiro lugar, desculpa a minha voz cansada, na verdade não é cansada, é uma voz gripada, com dor de garganta, catarreira, podem me chamar de catarrento que tá foda. Mas vamos lá, hoje eu quero fazer um vídeo rápido aí, porque muita gente fica na dúvida se vale a pena ter um home studio, vale a pena investir em equipamento para gravação, nem que seja o mínimo de equipamento para ter em casa. E, né, eu sou produtor musical, também comecei aqui, a gente, na One Produtora, hoje a gente tem One Produtora, mas a gente começou com um kitzinho, um home studio bem básico, e eu vou te falar o porquê que é interessante, nosso pensamento, sim, é legal ter um home studio, eu vou te falar o porquê que é interessante ter um home studio, mesmo se tu for, né, um produtor musical, um DJ, um artista, tiver uma banda independente, né, do teu ramo aí, mas se tu tá no mercado da música aí, é interessante sim tu ter um home studio, e eu vou te dizer o porquê que vale a pena, e também quais equipamentos tu pode comprar, quais são básicos, o que exatamente tu precisa para ter um home studio legal para fazer a parada funcionar. Bom, primeiro eu quero falar para os artistas e quem tem banda o seguinte: o fato de tu ter um home studio em casa ou ter alguns equipamentos para gravar de uma maneira simples, isso não vai alterar ou mudar o fato de tu tem que ir para um estúdio quando for gravar profissionalmente o teu som. Por quê? Porque, cara, muitas vezes esse primeiro contato no estúdio, essa experiência, essa vivência dentro do estúdio, ela é importantíssima para o amadurecimento do artista e de uma banda. E muitas vezes tu vai estar trabalhando com um produtor musical, então sempre é muito importante, se tu tiver a oportunidade, busca um produtor musical e sim, vá gravar num estúdio legal, num estúdio profissional, porque isso vai interferir diretamente no teu trabalho. Então, o home studio não necessariamente ele vai substituir o fato de que tu tem que ir para um estúdio gravar valendo tuas coisas, tá? Talvez, com um certo tempo, tu realmente aprendendo a mexer nos equipamentos, realmente entendendo os conceitos básicos de áudio e praticando muito, com certeza com o tempo tu vai amadurecer e tu vai conseguir chegar num bom resultado. Talvez vai chegar ao ponto que tu comece sim a gravar as tuas coisas, o teu produto final no teu home studio, mas isso é importante ter passado pela etapa de estar em estúdios grandes, estúdios comerciais, estar perto de um produtor, porque isso tu vai aprender muito, é importante. E até mesmo depois quando tu, né, conseguir ter um equipamento legal, conseguir tirar um som bom, dominar mesmo toda essa parte de áudio aí, ou até mesmo junto com um engenheiro e tal, mas é importante sempre tu ter um produtor musical, cara, porque é um olhar de fora, uma visão de fora, então tu pode trabalhar em conjunto com o produtor musical, por mais que tu também produza, então isso é bem importante, mas sempre busque passar por uma experiência de um estúdio grande e de uma situação, né, de um estúdio comercial, onde tem muito equipamento, isso é legal, se programa porque é importante, então não substitui. Um produtor musical já, cara, a gente quando começou, a gente tinha o mínimo de equipamento para gravar em casa, era o nosso home studio. O que a gente fazia lá? A gente fazia as pré-produções. Só que, claro, como eram equipamentos limitados, a gente levava as nossas produções para um estúdio comercial, para um estúdio grande. Então a gente fazia as nossas produções em casa, num estúdio, no nosso equipamento básico. Aí o artista aprovava as pré-produções, os arranjos, e a gente ia gravar, terceirizava em vários estúdios. Quando a gente chegou aqui em São Paulo, a gente ia pro Midas, ia lá pro Na Cena, que são grandes estúdios. Então a gente rodou vários estúdios que a gente levava os nossos trabalhos para fazer a gravação final, mixagem, masterização. Depois, com o tempo, né, a gente conseguiu ter o nosso estúdio, a nossa produtora, que é a One Produtora, e hoje a gente faz todo o nosso serviço, toda a nossa parte de produção musical aqui dentro da One. Mas aquela vivência, aquela experiência em estúdios grandes, cara, ajudaram muito a nos formar como produtor e também sobre a concepção de áudio, como trabalhar, ter experiência e maturidade para hoje conseguir tirar um som bom no nosso estúdio, no nosso canto. Bom, mas aí tu deve estar perguntando o seguinte: tá, mas pra que eu vou gastar então com home studio se eu vou ter que ir pra um estúdio profissional ou se eu só vou poder gravar nesse estúdio daqui a tanto tempo minhas coisas valendo oficiais?
Bom, primeira coisa é o seguinte, é muito importante o processo de pré-produção, porque isso vai fazer com que tu gaste menos, tu economize dinheiro quando tu chegar num estúdio, ou vai fazer com que tu acelere o processo também num trabalho junto com um produtor musical, e vai fazer com que tu tenha a possibilidade de testar, experimentar arranjos, sonoridades. Então no teu home studio, tu pode fazer toda essa pré-produção das músicas com calma, testar sonoridades, buscar coisas eletrônicas. Então isso é muito legal, cara. Isso vai fazer uma diferença enorme no teu trabalho, porque muitos chegam no estúdio e tem que correr, porque não tem dinheiro suficiente de ficar testando no estúdio, ou muitos ficam ensaiando, e aí fica um pouco limitado, né? Quando tu só fica ensaiando no estúdio de ensaio, tu não para e grava pré-produção, porque daí tu não tem recurso além do que tu tá tocando. Então muitos ficam ensaiando e vão pro estúdio. Isso é importante, mas não só isso. Tu tem que se gravar, tu tem que ouvir a música em vários andamentos, em tons diferentes, testar coisas, sonoridades diferentes, e isso com um home studio ou um mínimo de equipamento, tu consegue fazer. Tua produção vai ficar muito mais interessante, vai ser muito mais legal o resultado final, tá? E outra coisa bem importante de se ter um home studio, cara, é que tu começa a monetizar, tá? Então o que é monetizar? Tu começa a gravar outras bandas, outros artistas da tua região, da tua cidade ali, e tu começa a ganhar uma grana. E isso também vai fazer que tu crie experiência para cada vez melhorar o teu trabalho, para um dia sim conseguir tirar um puta som no teu home studio e talvez não depender de um estúdio grande e tal, não precisar gastar tanta grana para gravar algo de qualidade. Isso é bem legal e tu vai conseguir ganhar uma grana ainda. Outra coisa que é muito massa, cara, que tu tem um home studio em casa, é que a gente sempre fala aqui no canal, se tu assistir os outros vídeos e tal, as nossas lives, a gente sempre fala, cara, hoje a banda, o artista tem que gerar muito conteúdo semanal, tem que testar as músicas. Com o home studio tu vai poder fazer todos esses conteúdos sem gastar dinheiro num estúdio, pagando, terceirizando um estúdio. Então se tu estiver em casa, tu pode gerar todos os teus conteúdos musicais nesse home studio, e isso é bem legal. Outra coisa, se esse teu home studio tiver um espaço um pouco maior, né, se tu conseguir, tu pode ensaiar nesse home studio, gravar os ensaios. Então as possibilidades, elas são muitas, saca? Elas são infinitas. Quando tu tem um home studio, tu começa a olhar para um lado não só de atender a tua demanda, mas começar a trabalhar também com outras pessoas e para outras pessoas para ganhar dinheiro. Bom, mas o que tu precisa para ter um home studio? O que exatamente é um home studio? Cara, vamos pensar num home studio. Um home studio legal, um mundo ideal. Primeira coisa, tu precisa ter um espaço. Não precisa ser grande. Se tu tiver um espaço grande, ok. Mas pensa num lugar, um cantinho, onde tu possa, de repente, colocar um tapete, colocar um sofá, deixar o som um pouquinho mais seco, colocar uns absorvedores, dar uma tratada na acústica e não precisa se preocupar demais com isso, gastar muito. Pensa em coisas que tu possa fazer, improvisar, saca? A gente mesmo, por muito tempo, a gente usava os absorvedores para gravar voz, por exemplo. A gente colocava 2 colchões e resolvia, saca? Então não precisa, preciso de uma acústica maravilhosa. Não, se vira com o que dá. Então é importante tu ter um cantinho, uma sala com um pouco reverb, aquele som mais seco e esse espaço reservado para te conseguir trabalhar e se concentrar. Então a primeira coisa é o espaço. Segunda coisa, tu precisa de um computador, cara, né, para te gravar as tuas coisas. Muita gente recomenda, a gente também trabalha com Mac, né, mas tu pode ter um outro computador, precisa de uma máquina boa e precisa de uma máquina aí que tu não fique usando para outras coisas. Deixa essa máquina, esse computador só para usar no teu home studio, porque aí ele vai ter um melhor desempenho, não vai ficar com um monte de coisa, vai ficar livre de vírus, enfim, várias coisas aí. Então um computador bom tu vai precisar. Segunda coisa, uma interface de áudio, uma placa de som. Isso é bem importante. Aí tu tem que entender qual é a tua necessidade e também o que cabe no teu bolso. Hoje a gente tem várias placas de áudio no mercado. Tem de 1 canal, de 2 canais, de 8 canais, 16 canais, enfim. Então tu tem que entender quantos canais você vai precisar gravar simultaneamente. Por exemplo, tu vai gravar uma bateria, no mínimo aí tu vai gravar 5, 6 canais, ou tu vai conseguir fazer com 3. Tu tem que pensar no que tu vai fazer para entender qual placa comprar e se essa placa cabe no teu orçamento. Hoje a gente tem várias marcas boas aí no mercado, né? Apogee, Focusrite, RME, M-Audio, Presonus, até desde as tops até as mais baratas, né? Universal Audio, Behringer. Tem que pesquisar, tem várias aí. Hoje o YouTube tá aí também para ajudar muito nessa questão de pesquisa, tu entender um pouco de cada placa, e isso vai ser legal, vai ser interessante.
importante. Outra coisa que tu vai precisar são monitores de referência, né? Um home studio precisa de um monitorzinho de referência, porque só o fone talvez ele não vai te resolver. Vai ter uma monitoração, né? Um pouco, talvez enganosa. Então, monitorzinho de referência é importante. E não queira ter um monitor de referência, o mais top ou o maior que tiver, tendo uma salinha pequena. Meu, se a tua sala é pequena, um monitor pequeno vai resolver. Se a tua sala é um pouco maior, tu vai precisar um pouco mais. Enfim, estuda um pouco sobre isso. E também a gente tem várias marcas hoje de modelos de monitores, né? De referência para estúdio. Então, monitores são importantes. Como eu falei também, um fone, por mais que tu tenha um monitor, não tira a necessidade de tu ter um fone de ouvido. É importante ter um bom fone de ouvido. Tem fones de ouvidos bons que não são tão caros. Então, quando tu for gravar alguma coisa, é importante tu ter, né? Para não ter o vazamento. Até para te ter uma outra referência além dos monitores, o fone de ouvido é bem importante. Outra coisa que tu precisa, que é muito fundamental no home studio hoje, com esse universo aí de VSTs e MIDs e timbres e várias coisas que tu pode usar, eletrônicos e tal, um controlador MIDI, um tecladinho MIDI. Isso vai fazer muita diferença na tua produção. Tu vai ficar muito mais livre para criar coisas diferentes. Então, um controlador MIDI é bem importante. Não precisa ser um controlador gigante, pode ser um controlador pequeno aí, de 2/8, enfim, tudo depende da tua, do que tu tá se propondo a fazer e do teu bolso. Aí o cara começa a escorrer o nariz, aí começa a fungaceira, aí já começa a suar, porque aquela sensação de gripe, dor no corpo, tá foda, mas vamos aí! E a outra coisa fundamental que tu precisa ter no teu home studio é um software de gravação, uma plataforma de gravação. Hoje também no mercado a gente tem várias e não tem aquela coisa, uma melhor que a outra. Cara, a melhor é que tu sabe trabalhar e é a que tu pode ter. Então tu tem que dominar a que tu tem. Isso é o mais importante. A gente tem várias hoje. Tem o Pro Tools, tem o Cubase, tem o Logic, tem o Live, tem o Reaper, que é de graça. Então assim, o que eu aconselho é tenha o teu software, a tua plataforma original. Se precisar compra, porque isso é um investimento, é importante. Não usa pirata. Se não tiver grana, usa o Reaper, que é de graça e é legal, enfim, tem várias funções, mas isso é muito importante, tu ter a plataforma, né, de gravação, que é a base de tudo. E uma dica bem importante, tenha HDs. Cara, tenha HDs para backup. Tem um HD principal e tem um HD de backup para não perder teus projetos, para não dar pau. Se tu concentrar tudo no HD só e ele estragar, tu perdeu tudo que tu tava fazendo, ou o histórico, enfim. Então, tenha HDs. Isso é uma grande sacada de quem já perdeu vários projetos durante as produções aí e tal. Então, sempre trabalha no HD e sempre faz backup no final do dia, num outro HD, para ter aí como segurança nas tuas produções. Isso é bem importante, bem legal. E por último, né, e não menos importante, tu vai precisar ter um bom microfone, pelo menos um bom microfone condensador para voz, que isso é bem importante. Não precisa ter um microfone caro, mas tem várias marcas também boas e baratos. Tem os MXL, que são uns microfones baratos, são bons. Tem a Rode, que tem uns microfones baratos, bons. Pesquisa e vê se encaixa na tua necessidade. Então é importante tu ter um microfone condensador e também tenha um microfone dinâmico, que é aqueles microfones de mão que ele capta um pouco menos do que o condensador. Então é legal, tu precisa ter no teu home studio. E também cabos de boa qualidade funcionando. Não adianta tu ter um computador bom, ter um microfone bom e teus cabos serem ruins. Investe no cabeamento, porque isso faz toda a diferença. Isso é bem importante. Bom, a gente falou aqui, né, numa situação, um mundo legal, né, um mundo ideal, num home studio legal, mas também depende muito da tua necessidade. Talvez eu possa até ter esquecido alguma coisa, mas depende muito da tua necessidade. Às vezes tu vai precisar de uma bateria eletrônica, às vezes tu vai precisar de um pad, às vezes tu vai, de repente, no teu home studio tu consegue gravar bateria, então tu vai ter que ter mais microfones. Então tudo depende da situação, mas não queira começar já com tudo do bom e do melhor, senão tu vai gastar dinheiro e tu não vai saber nem usar. Começa aos poucos, estudando o material que tu tem, o equipamento que tu tem, tentando tirar o melhor do teu equipamento e vai evoluindo aos poucos. Se tu não consegue ter um home studio, eu acho muito importante hoje, cara, produtor, artista, DJ, tu precisa ter um lugar para se gravar e ter que ter um mínimo de equipamento. E esse mínimo de equipamento, cara, é um computador, é uma interface e um microfone. Isso tu precisa. E um controladorzinho MIDI. Isso, assim, ó, é o básico. Talvez tu não precisa ter os monitores, tá? Mas aí tu usa o fone, mas precisa ter aonde se gravar, precisa ter onde fazer tuas pré-produções. Isso é muito importante. Recomendo um kit da Foxrite Scarlett. Vem uma plaquinha, vem um microfone legal, vem um fone de ouvido, até vem uns cabos, eu acho. Uma média de R$ 1.400. Cara, esse kitzinho tu pode gravar teus
conteúdos, tu pode fazer as tuas pré-produções, pode gravar também outros artistas, outras bandas na tua casa, pode levar, pode ter, de repente tu usa num notebook, tu pode ter essa unidadezinha móvel aí que é muito massa. E tem os dois modelos lá, tem uma plaquinha, se não me engano, com um canal ou 2 canais, enfim, dá uma pesquisada. Mas esse kitzinho Scarlett da Focusrite é muito legal. E como eu acho muito importante, cara, tu se gravar de algum jeito, hoje tem até, pode gravar até num iPad, tem procura também as interfaces para iPad, né? Tem o iRig, tem um dock também, se não me engano, da Focusrite, que tu coloca o iPad, tem uns canais de entrada, enfim. Hoje as possibilidades são muitas, mas entenda que é importante tu ter onde fazer tuas pré-produções, as tuas criações e também gravar teus conteúdos e poder ter esse contato com o áudio, que é muito importante. E lembra, tenha sempre um controladorzinho MIDI, pode ser um pequenininho. A gente começou usando o NanoKey, que era um tecladinho desse tamanho, mas cara, por muito tempo a gente produziu com o NanoKey várias coisas e é importante tu ter esses recursos e dominar, né? Dominar o mínimo de conhecimento de áudio, dominar um pouco as ferramentas de mixagem, de masterização, de edição. Cara, isso é bem importante tu dominar. E isso não interessa se tu é um cantor, se tu é um produtor musical, se tu é DJ, todo mundo tem que ter esse conhecimento básico aí, até para te conseguir conversar melhor com o teu produtor ou com o engenheiro depois de áudio quando tu for para um estúdio grande. Então é isso, galera. Resumindo, é muito importante ter um home studio, vale muito a pena, tá? Não precisa gastar um horror de dinheiro, mas tenha teu home studio. Também não esqueça que é importante passar por um estúdio grande, ainda mais que tá no início, é legal tu ter as tuas gravações num estúdio legal com um produtor, mas é muito massa e vale a pena sim ter um home studio, beleza? Então é isso, quem gostou desse vídeo, deixa teu like, comenta aí, compartilha com teus amigos. Cara, se tu não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque todo vídeo tem dia novo. Não, todo dia tem vídeo novo, muitos conteúdos legais pra vocês. E quero deixar um convite. Se tu não tá inscrito ainda pra participar do nosso próximo workshop totalmente grátis online, se inscreve, tá na descrição do vídeo, tá? O link tá aqui pra te inscrever. É uma semana aí de aulas e conteúdos online, cara, muita coisa legal e de graça. Então participa do nosso próximo workshop, beleza? Valeu, um grande abraço!